Vamos às Escrituras. Abra sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2. Nós estamos desde sexta-noite estudando esse capítulo. E nós estamos em busca de enxergar o que é uma igreja old school. Uma igreja da velha guarda, digamos. Uma igreja da escola antiga, uma igreja tradicional, digamos. Tradicional, quando eu uso esse termo, não é no sentido tradicionalista. É no melhor sentido da palavra tradição. Porque o tradicionalismo, ele diz que a gente sempre fez assim, então vai ser assim, tem que ser assim. E o tradicionalismo, ele perpetua práticas que sempre foram tidas como garantidas e nem sempre guarda relação com a Escritura Sagrada, nem sempre guarda relação com o melhor da tradição da igreja, ou da ortodoxia, ou daquilo que é sadio da tradição cristã. A Bíblia, ela fala sim de uma tradição. No Novo Testamento, Paulo vai falar da boa tradição, né? Da tradição apostólica. Então, quando a gente fala de igreja old school, buscando aquela igreja tradicional, nós não estamos falando do que a gente conhece geralmente como culto tradicional, no sentido, não, aqui a gente só canta hinos, aqui a gente só faz assim, porque sempre foi assim. Tem vantagens nisso, mas tem também desvantagens. O tradicional que eu destaco é aquele guardando relação com o melhor da história da igreja, da história dos batistas em particular. Então nós estamos em busca dessa igreja old school, a igreja da escola antiga, essa igreja da velha guarda. Nós queremos o que há de melhor no tradicional quando a gente olha para a história da igreja. Antes de prosseguir, em que momento, qual horário que eu tenho que parar para a gente ir para a mesa redonda? Só para eu me situar. O culto acaba 11h30. Como é que é o irmão que vai me levar para almoçar? Chama? O irmão Deraldo vai me levar para almoçar e ele vai me levar num lugar gostoso, então eu vou acabar mais cedo para a gente comer bem lá, viu, irmão? Brincadeira. Mas a gente, só me situando. Então, a gente quer... 10h30, 10h40 e a gente vai para a mesa redonda. A gente quer a igreja old school para este tempo de pandemia, para o tempo pós-pandemia, porque, de fato, a vida não vai voltar ao normal. A pandemia veio transformar muitas coisas, positiva e negativamente. De fato, a vida nunca esteve normal antes da pandemia. Desde o pecado, a vida vive um estado de anormalidade. Não é normal a vida nesta vida. Nós caímos no pecado. Então, quando a gente fala nunca mais vai voltar ao normal, nunca mais vai ser do jeito como era. As coisas serão diferentes, para o bem e para o mal, como eu já disse. Então nós temos que, sim, entender qual será a melhor igreja para este e para os tempos a seguir. Mas a melhor igreja não à luz do que a nossa cultura sente que deve ser a igreja. Não à luz do que o mundo determina o que deverá ser uma instituição religiosa. Ou como alguns mais pragmáticos, que gostam de ver só resultados. Não são essas lentes que vão nos fazer enxergar qual é a igreja que a gente deve buscar ser hoje, amanhã, até que Jesus volte.
As lentes são as lentes da palavra de Deus, as lentes das Escrituras. E por isso a gente voltou ao livro de Atos, no capítulo 2, onde você deve ter aí sua Bíblia aberta, em Atos 2, porque nós estamos querendo ver como a igreja deve ser. A igreja esteve no coração de Deus antes da fundação do mundo. Antes de Deus pensar no casamento, na família, Deus pensou na igreja. A igreja, ela foi concebida na mente de Deus antes da fundação do mundo. A igreja entrou em trabalho de parto, digamos, no Antigo Testamento. Ela vem à luz nos dias de Jesus e no Pentecostes. Então, é assim que a gente entende a igreja. E o casamento existe, a família existe, para ilustrar para o mundo o amor de Cristo pela igreja, essa relação de aliança que Cristo tem com o seu povo, esse pacto que Cristo, o Senhor Deus, Cristo tem com o seu povo. O casamento serve ao propósito de mostrar isso para o mundo. Na medida em que marido e mulher vivem a vida conjugal segundo deve ser a Bíblia, sim, eles desfrutam de prazeres, eles desfrutam de alegria, mas o fim do casamento é a glória de Deus na medida em que o casamento reflete a relação entre Cristo e a igreja. A igreja é toda especial para o coração de Deus. Não existirá casamento no céu, como hoje a gente concebe, Jesus mesmo disse isso, mas existirá a igreja, existirá a família, existirá o casamento. E isso em si já diz muito sobre como os crentes, em tempos de pandemia, deveriam entender o que é a igreja, para a vida deles. Porque há sim um grande prejuízo em não se poder reunir regularmente, como Hebreus diz que deve ser, Hebreus 10, 25. Não deixem de congregar, como é costume de alguns. Há prejuízos em não se congregar. E isso nós vamos ver com muito mais detalhes hoje à noite. Um pouquinho agora de manhã e concluindo o capítulo 2 hoje à noite. Então a igreja, ela é essa instituição que o Senhor Jesus ama e por ela o Senhor Jesus deu a vida. E ressuscitou vitorioso para comprar o povo de Deus e inseri-los no seu corpo. Essa igreja nós vimos na sexta-feira e complementamos ontem à noite. Essa igreja, ela é cheia do Espírito, ela é empoderada pelo Espírito. Atos 2, de 1 a 16. Falamos que essa igreja expõe as Escrituras, ela prega as Escrituras. Ela deve pregar a Bíblia. A Bíblia é o centro. Por isso o púlpito de uma igreja protestante, como é a nossa, batista, o púlpito está aqui no lugar mais alto do templo, à frente. É o primeiro lugar. A pessoa entra na igreja, ela vê o púlpito. E isso há uma razão de ser. Nós estamos comunicando que tudo nessa igreja gira em torno deste púlpito. E o poder deste púlpito emana da palavra de Deus que é ensinada deste púlpito, que é pregada deste púlpito. É triste e lamentável vermos igrejas, inclusive jogando o púlpito para os cantinhos, ou mesmo não tendo mais púlpito. Eu particularmente acho estranho você ver uma igreja com uma mesinha redonda no lugar de um púlpito, uma banquetinha do lado, da ideia de boteco. Boteco do Gustavo Lima. Conhece o Gustavo Lima? É de Goiás, mas não está perdendo nada. É um cantor sertanejo. O boteco do Gustavo Lima. Uma mesa, um copo. No caso do Gustavo Lima, cachaça. No caso de algumas igrejas, uma caneca com água ou café, sei lá. Uma banqueta e o pastor senta. E aí ele bate um papo com a igreja.
a pregação é insubstituível, não é bate-papo. Então é triste quando você vê, porque a arquitetura de um prédio, quem é da área de arquitetura sabe disso, toda arquitetura comunica uma mensagem. Toda arte comunica uma mensagem. Quando você tira o púlpito, digamos, do centro da igreja, você está comunicando uma mensagem. Você está dizendo que o púlpito é insuficiente, você precisa de outras coisas. Você está dizendo que o púlpito é irrelevante, é ultrapassado. Você tem que modernizá-lo, tem que transformá-lo numa mesinha ao redor da qual as pessoas se sentam para bater papo. E igreja reunida em assembleia solene, como hoje pela manhã, não é isso. Há lugar, há momento para a mesinha. Há lugar, há momento para o bate-papo. Como nós fizemos aqui, por exemplo, ontem de manhã com os seminaristas. E isso é um bate-papo. Aí sim, uma mesinha, um copinho com água, um cafezinho. Né? Mas aqui no púlpito, a igreja, o culto, a mesa do Senhor, e geralmente os batistas colocam a mesa do Senhor aos pés do púlpito. Né? Como que dizendo, o púlpito explica o memorial que é a ceia. E a ceia requer a palavra de Deus pregada. Os batistas, quando eles começam a pensar na arquitetura de suas igrejas, nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles têm o templo, o local do culto, o local da adoração, e anexo ao templo, eles tinham o quê? Ou têm seus prédios de educação cristã. A igreja, ela é ensinadora, né? Ela cuida dessas questões. Então, ao se olhar para a arquitetura de uma igreja batista, você sempre olhou e viu, é uma igreja. E nós entendemos para o que eles estão aqui. O púlpito, eles pregam. A mesa, eles celebram como memorial a morte e ressurreição de Cristo. A educação religiosa ou cristã ou teológica é porque eles ensinam desde pequenininho o seu povo, os caminhos do Senhor. Então tudo isso comunica. Alguém passa na porta da Ciba, segunda Igreja Batista de Aracaju, e olha e vê, isso aqui é uma igreja. Hoje, dependendo do lugar que você vai, você não sabe se é uma boate, e não é exagero o que eu estou dizendo. Há igrejas em Goiânia, você passa na porta deles, é uma boate. Caixotão preto, com um portal, parece que você está entrando numa casa de shows. Dentro dessa igreja, um pula-pula de criança. Pula-pula. A pessoa ficar pulando, o pastor Márcio pregando, né? E o Vitor pulando lá no pula-pula. E o outro brincando ali, não sei de quê. Quer dizer, meu sogro não era cristão. E meu sogro tinha prédios de aluguel em Goiânia. E um desses prédios, uma vez, uma determinada igreja alugou dele. E as portas do estabelecimento, aquelas portas de aço, você levanta, baixa e levanta, parece igual aquela, um dos prédios que eu vi por aqui. Você levanta e baixa, né? E aí, um dia eu fui almoçar à casa dele, ele tinha acabado de assinar o contrato com a tal igreja. Ele virou para mim e falou, Leandro, eu aluguei para uma igreja, mas eu aluguei contrariado, não é crente. Bebendo, bêbado. Aí eu falei, por que, meu sogro? Por que o senhor alugou o contrariado? Porque a igreja, com porta de ferro, sobe e desce, parecendo um boteco. Falei, olha só. Se um incrédulo olha e sabe que a arquitetura, a engenharia do prédio comunica uma mensagem, por que a gente... Uma coisa, gente, é você não ter dinheiro e construir uma igreja mais simples. Mas é possível construir uma igreja mais simples, de algum modo comunica a mensagem. Então, assim, eu estou encantado com a arquitetura dessa igreja. Encantado. Me lembro, inclusive, não sei se vocês sabem disso,
Vocês pegarem as fotos antigas do tabernáculo do Spurgeon, da igreja Spurgeon em Londres, a galeria era nesses formatos assim. Provavelmente, na época, quem arquitetou isso aqui tinha algum conhecimento dessas questões. Então, isso tudo é muito importante. A gente comunica. A forma como a gente veste comunica. A forma como a gente canta, a arte comunica. E a gente tem que estar atento a tudo isso. Por que eu entrei nisso, eu não sei, mas eu acho que isso é importante. Então a igreja ela é empoderada pelo Espírito, ela expõe as Escrituras, o púlpito é central. Falamos sobre o que seria a exposição, segundo Pedro fez. Agora eu quero voltar ao sermão de Pedro. Capítulo 2, Atos 2, 22 a 36. Eu quero olhar para o sermão de Pedro e quero ver com vocês como que a pregação de Pedro exaltou Jesus Cristo. Como que a pregação de Pedro exaltou Jesus Cristo. É muito importante isso. Porque tem sermões que são pregados e até citam Jesus. Mas não são sermões centrados em Jesus, ou como deve ser um sermão. São sermões de autoajuda. E há uma igreja em Goiânia, uma rádio, eles, talvez de tanto receber críticas, eles criaram um quadro que se chama, não é autoajuda, é ajuda do alto. Eu falei, meu Deus, dá na mesma. Porque é como se Deus do alto mandasse ajuda para eu me sentir amado, para eu progredir na vida, para eu prosperar. Como se Deus estivesse no negócio de me empoderar para eu conquistar esse mundo. Sendo que foi o próprio Jesus que diz, o que adianta você conquistar esse mundo, ganhar esse mundo e perder a alma? Foi isso que Jesus disse? Então, se é ajuda do alto, se é autoajuda, dá na mesma. E tem muita gente usando Jesus para fazer disso. Então, que jeito é que o sermão que fala de Jesus deve ser? O que se destaca sobre Jesus e o Evangelho? E esse conteúdo do sermão de Pedro, que é o primeiro sermão registrado em Atos, é o primeiro sermão da igreja pós-Pentecostes, é o primeiro sermão de Pedro. Nós temos aqui a maneira como a igreja deve exaltar Jesus, não só nos seus sermões, mas também na sua música, na sua adoração particular, na sua adoração pública, coletiva. E a propósito sobre a adoração, é insubstituível a adoração coletiva para o cristão. E pessoas dizem assim, não, eu adoro a Deus em casa. Sim, é verdade. Se você não está adorando a Deus em casa, você está em pecado. A Bíblia diz, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça de um modo a dar glória a Deus, ou seja, faça em adoração. Mas a Bíblia também diz, não deixe de congregar. E nesse pacote, não deixe de congregar, está incluído a ideia de adoração coletiva. Ela é necessária. Ela é poderosa. A adoração coletiva, deixe-me, antes de entrar nisso, abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 14. Paulo vai tratar do dom de profecia, ele vai tratar do dom de línguas. Eu vou ler na NVT. E eu quero que você veja, em especial, deixa eu encontrar o texto aqui. É o versículo... Fala que o descrente que entra na hora do culto
tal. Acha aí para mim, pastor Márcio. É o 20. Descrente que entra e tal, e quando ouve. Vocês que são bons de Bíblia, acha para mim. Hã? 23. Veja bem. Outra coisa interessante. Isso aqui é bíblico. Durante muito tempo, e até hoje isso existe, algumas igrejas pensaram em elaborar a adoração coletiva voltada para incrédulos. Voltada para o descrente. Você não vai encontrar no Novo Testamento nenhuma indicação. Se você tiver, eu posso estar enganado, eu quero que você me mostre. Mas até onde eu conheço, até onde eu já li, até onde eu já vi, nenhuma instrução no Novo Testamento para você, quando sentar para organizar a ordem de um culto, você pensar no descrente que virá o culto. Não existe. Então, esse tipo de igreja amigável ao descrente não é uma ideia do Novo Testamento. O culto no Novo Testamento sempre foi idealizado para a adoração a Deus e a edificação do crente. Espera-se que um não crente entre no culto, como nós vamos ver aqui. Espera-se que um não crente entre no culto. Mas ele entrará num culto em que foi todo ele pensado, orado, planejado e está sendo executado para a glória de Deus e a edificação dos crentes. É disso que Paulo está tratando em 1 Coríntios 12, 14. A gente lê capítulo 12 e 14, principalmente 1 Coríntios, a gente acha que Paulo só está corrigindo a questão do dom de línguas. Sim, ele está corrigindo o dom de línguas. Mas por quê? Ele está corrigindo o dom de línguas porque a forma como eles estavam fazendo no culto não estava edificando ninguém. Não estava edificando os crentes. E os crentes, ao entrarem para o culto, renderem glória a Deus através de cânticos, através dos elementos do culto, ofertório. Por que crente recebe oferta no domingo? Porque Paulo dá aquela sugestão, ele diz, olha, no primeiro dia da semana, no culto, vocês tragam as ofertas para as igrejas que a gente quer abençoar. Por que a gente faz aviso no culto? Ah, pastor, mas isso forçou, tem aviso está no Novo Testamento? Tá, pega a carta aos Romanos. Imagina a carta aos Romanos sendo lida para a igreja. Certo? Quando você chega no final da carta, que está sendo lida no culto, ela era lida. Como é que a gente sabe que as cartas eram lidas no culto? Apocalipse. Apocalipse 1, se não me engano, 10, quando diz, bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia e aqueles que ouvem. Um lê, outros ouvem. Está no singular o que lê, está no plural os que ouvem. Uma igreja sentada e ouvia a carta sendo lida. Carta maravilhosa. Paulo está lendo Romanos, ou a igreja está lendo Romanos, a carta que Paulo mandou. Chega no capítulo 16, é só aviso. É só saudação aos visitantes. É só lembrança, é plano. Aliás, no capítulo 15, ele já está falando de planos. Olha, 15, 16, eu vou aí, quero que vocês me enviem para a Espanha. Isso é aviso, está acontecendo no culto. A carta está sendo lida no culto. Por isso há os elementos do culto, como a gente coloca. O culto não é feito, ou não deveria ser feito, simplesmente tirando da nossa cabeça. E tudo que a gente faz no contexto do culto, a pregação, o ofertório, avisos, testemunhos missionários, você vai ver isso em Atos. Paulo e outros demais passando pelas igrejas que tinham sido organizadas, dando relatório de como foi em tal ou qual lugar,
Tudo isso, os elementos do culto de uma igreja batista, e eu falo pelos batistas, porque eu sou batista, seguem aquilo que os reformadores chamam de princípios reguladores do culto. Não sai da cabeça de alguém como é que... vamos colocar tal coisa no culto. Se não é algo que edifica o crente, como veremos como deve ser essa edificação no sermão de Pedro, não é para estar no culto, não é para adoração coletiva. Então a gente precisa ter a adoração privada, particular, quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer coisa, faça para a glória de Deus, e nós temos a adoração pública ou coletiva da igreja. E o culto, nesse sentido, ele é idealizado para glorificar a Deus e edificar os crentes. E Paulo, quando ouve sobre o que estava acontecendo em Corinto, ele fica triste. Porque ele diz, eles não estão edificando os crentes. Consequentemente, eles não estão glorificando a Deus. Porque uma coisa não exclui a outra. Edificação dos crentes é um modo de glorificar a Deus, porque os crentes estão sendo edificados no ensino tal como ele deve ser. E sobre como ele deve ser, nós veremos no sermão de Pedro daqui a pouco. E aí Paulo está falando da igreja reunida para adorar a Deus e edificar os crentes. Daí entra um não crente na igreja. Veja, a igreja não fecha as portas para os descrentes. E eu estou te dizendo isso porque durante muitos anos, e bem intencionadamente, entre nós batistas, sempre existiu a seguinte ideia. O culto da manhã é o culto de adoração, de quarta-feira é o culto de doutrina e o do domingo à noite é o culto evangelístico. Meu povo, todo culto, ouça bem, todo sermão, ele tem que ser de adoração, de doutrina e evangelístico. Todo culto. Não existe evangelização sem doutrina saudável. Você tem que pregar o evangelho em toda e qualquer situação. Logo, todo sermão será de algum modo evangelístico. E aí até se criou uma categoria no passado recente, e às vezes até em algumas igrejas ainda, que dizem assim, olha, pastor fulano de tal é um mestre, é um professor. Mas o fulano de tal, ele é um pastorzão. O que eles estão dizendo? Esse aqui só sabe pregar. Esse aqui é bom, que ele abraça, visita, cuida dos outros. E na Bíblia, o pastor tem que ter as duas coisas. Pastor mestre. Deus deu à igreja pastores mestres. Pastor que cuida, abraça, tira carrapicho, dá beijo, está junto, mas que ensina com propriedade. Então, é assim que tem que ser, desde o início. Essa é a ideia de Deus. Então, essa igreja, ela se reúne, e ela se reúne para adorar a Deus, para pregar o evangelho, para ensinar os fundamentos da sã doutrina, ensinar aquilo que Judas, na carta dele, versículo 3, se não me engano, diz, ensinar sobre a fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. O culto foi todo pensado e planejado nesse sentido. O incrédulo entra. Porque, outra coisa, a ideia de que o pastor é o único que evangeliza quando ele prega, e aí os crentes traz o descrente para o culto, você torce para o pastor pregar aquele sermão evangelístico, fazer o apelo, aquele bando de gente vir na frente, acabou. E aí ninguém mais evangeliza esse camarada que veio à frente, ninguém mais discipula ele. E eu quero te dizer que na história do cristianismo, na história dos batistas, essa prática é muito recente. Sabe quem popularizou esse tipo de culto nas igrejas batistas de evangelístico, todo domingo à noite, com apelo no final? Foi Billy Graham.
Os antigos vão lembrar dele. É fruto das cruzadas do Billy Graham, que reunia em estádios, e aí as pessoas... É daí que vem as ideias de série de conferências evangelísticas nas igrejas batistas. Porque Billy Graham foi o homem mais usado por Deus, diga-se de passagem, na história depois de Paulo, para pregar para tantas multidões ao mesmo tempo. Não teve outro como ele. Todo mundo reconhece isso. Só que aí nós ficamos tão maravilhados com aquele movimento de Deus salvando massas de pessoas através das cruzadas evangelísticas, e a gente falou, vamos reproduzir isso. Vamos fazer isso nas igrejas. Vamos fazer de todo domingo à noite uma cruzada evangelística. No Brasil, a gente chama de cruzada evangelística. Nos Estados Unidos, sabe como eles chamam? Revival, avivamentos. A ideia de que vamos reproduzir esse mesmo avivamento, entre aspas, que a gente vê na cruzada evangelística nas igrejas batistas. Aí começou todo domingo fazendo isso. Uma vez por ano, geralmente na época do aniversário da igreja, vamos fazer uma grande cruzada, vamos chamar todo mundo. E aí o pastor tinha que pregar um sermão evangelístico. Uma vez eu pregando numa igreja em São Paulo, e aí geralmente eu faço apelo, geralmente não faço, enfim. Aí naquele dia eu fiz apelo, mas não insisti muito. Um irmão já de idade, piedoso, me abraçou lá, falou assim, ô pastor, se o senhor tivesse insistido um pouquinho mais, talvez tinha tido mais gente. Aí eu abracei o irmão, cochichei no ouvido dele, ô irmão, não me dá trabalho, que não é meu. Aí ele, como assim, pastor? É o Senhor Jesus, pelo Espírito dele, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Esse que não veio à frente, se Deus de fato o salvou, ele nunca mais vai deixar de vir aqui. Aí ele é verdade. Então, primeiro, eu não estou criticando cruzadas evangelísticas, eu não estou criticando sermões estritamente evangelísticos. O que eu estou dizendo é que essa não é a regra do Novo Testamento. A regra é o culto para a glória de Deus e edificação dos crentes. Daí entra o incrédulo. 1 Coríntios 14, 22. Aliás, vamos começar lendo no verso 20. É na NVT. Irmãos, não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Falando da igreja, fazendo aquela bagunça com línguas, com idiomas. E você lembra no capítulo 2 de Atos que a gente viu que as línguas era cada um entendendo no seu próprio idioma? E eles ficavam maravilhados de ouvir das grandezas de Deus? E que eles estavam fazendo uma bagunça. Ao meu ver, distorcendo totalmente o que é de fato o dom de línguas, que é a capacidade de você que nunca estudou egípcio, de repente falar e o egípcio entender. Isso é dom de língua. Isso acontece em campos missionários, etc. Mas não é o que a gente está vendo, estava acontecendo em Corinto, e não é o que a gente está vendo acontecendo hoje, principalmente. Então, Paulo, ele diz, irmão, vocês estão sendo crianças. E uma criança levada que está fazendo coisa errada, o papai tem que dar uma varada nela. Tem que corrigir. Opa, não filma isso não, senão eu vou preso. Não sejam infantis no entendimento dessas coisas. Sejam inocentes como bebês com relação ao mal. Mas sejam maduros no entendimento. Pois as Escrituras dizem, falarei a este povo, e aqui o autor bíblico, ele está citando Isaías 28, de 11 a 12.
falarei a este povo em línguas estranhas e por meio de lábios estrangeiros. Ou seja, gentios, quem não era judeu, ouviria o evangelho na sua própria língua. Não dá para fazer do dom de línguas a bagunça que eles fizeram hoje. Falarei a este povo em línguas estranhas. Falarei a este povo por meio de gentios, já que o Espírito desceu sobre todas as gentes. Não é mais só o profeta judeu que fala. O gentio cheio do Espírito fala o evangelho em diversos dialetos. É a palavra grega lá em Atos 2:11. Mesmo assim, este povo não me ouvirá, diz o Senhor. Portanto, verso 22. Falar em línguas é um sinal não para os que creem. Interessante. Falar em língua é um sinal não para os crentes. É para descrentes. A profecia, contudo, é para os crentes. O que é a profecia? A edificação pela palavra de Deus. Então Paulo está dizendo o seguinte: no culto vocês edificam os crentes pela palavra de Deus. E o descrente ouve através de gentios que não são judeus, inclusive, ouve do evangelho. Então, se a igreja entendeu isso, Paulo está dizendo, se a igreja entendeu que o culto é para a glória de Deus, a edificação dos crentes, porque olha o resultado, ele diz. Veja que o resultado da conversão é natural, não é forçado, não é uma produção de convertido. A gente prega o evangelho, a gente vai atrás do perdido, a gente discipula ele, a gente reúne como igreja, adora a Deus, edifica o crente. E aí veja o verso 23. Ainda assim, se descrentes ou pessoas que não entendem essas coisas entrarem na reunião de sua igreja, então ele espera que o incrédulo entre. E ouvirem todos falarem línguas, pensarão que vocês são loucos. E é com razão que milhares e milhares e milhares de pessoas hoje no Brasil olham para a igreja evangélica e diz: aquele povo é louco. Por quê? Porque as igrejas são, de fato, uma loucura, uma insanidade, em nome do Espírito Santo. Mas, continua Paulo, se todos vocês estiverem profetizando, e para que você profetiza? Ele diz, para os crentes, você está profetizando para os crentes, está vendo? Cadê, entre aspas, o culto evangelístico? Está acontecendo. Está acontecendo naturalmente. Na medida em que se profetiza, em que se edifica a igreja, em que se prega, em que se ensina as escrituras. E aí o descrente, ou pessoas que não entendem essas coisas, entrarem na reunião, serão convencidos do pecado e julgados por aquilo que vocês disserem. Ao ouvirem os pensamentos secretos, quem? Os incrédulos que entraram. Ao ouvirem os pensamentos secretos deles, ao ouvirem a pregação, digamos, os pensamentos secretos deles serão revelados, serão convencidos do pecado, da justiça, do juízo. E eles cairão de joelhos e adorarão a Deus, declarando: de fato, Deus está aqui no meio de vocês. Como é que um incrédulo prova de Deus dentro da igreja? Uma palavra sendo profeticamente anunciada, exposta, pregada. Essa é a igreja verdadeiramente evangelística. É a que edifica os crentes no culto, anuncia a palavra de Deus, aplica a palavra de Deus no poder do Espírito, e Deus mesmo, no poder do Espírito, cuida de convencer o coração dessa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. E ela então
cai de joelhos, cumprindo assim o propósito da grande comissão, sobre a qual ouvimos ontem pelo pastor Márcio. Eles se prostram, exatamente como os discípulos se prostraram diante de Jesus, lá quando da ocasião da grande comissão, em Mateus 28. Porque, como o pastor Márcio disse, a missões, evangelismo, a motivação é a adoração. E eu acrescentaria, a adoração é a motivação e o fim, o propósito último da grande comissão. Missões existem porque não existe adoração no mundo. Missões têm como motivação e fim último a adoração. Então a igreja reúne adorando, reúne edificando os crentes. O incrédulo é bem-vindo, a gente também convida ele para vir à igreja, óbvio. Mas ele vem para nos ver adorando e na esperança de que ele seja, pela palavra de Deus, movido ao arrependimento e se prostre em adoração. Está claro isso? É assim que a igreja se reúne. Dito isso, volte comigo para Atos. Como é que essa igreja deve profetizar? Como é que ela deve pregar? Paulo disse que a igreja está profetizando. E como isso deve ser? Paulo diz aqui, Atos 2, 22 a 36. Nós temos aqui o coração da exposição bíblica de Pedro. Nós temos aqui o miolo da mensagem. O caldo da cana nós temos aqui. Revelando-nos tanto o conteúdo central de qualquer ensino bíblico, qualquer pregação das Escrituras, como também o coração de qualquer igreja e de qualquer cristão. Qual é o miolo? Qual é o caldo de cana da igreja, do crente, do sermão, da lição de escola bíblica dominical, da sua evangelização do pecador? Qual é o miolo? O Senhor Jesus Cristo exaltado. Esse é o miolo da mensagem. Então, primeiro, Pedro cita Joel para explicar que o Pai e o Filho enviaram o Espírito. Atos 2, 16 a 21. O profeta Joel foi citado, lido, para Pedro explicar que o Pai e o Filho enviaram o Espírito. E por que Pedro quer explicar isso? Porque eles estavam achando que estava todo mundo bêbado. Ele diz, não, esse povo está falando pelo Espírito. O Espírito falando por outras línguas. Lembra? 1 Coríntios 14. E em seguida, o apóstolo converge a aplicação dele, a aplicação do Antigo Testamento, ele converge essa aplicação na exaltação da pessoa de Jesus Cristo. Vamos ler o texto? Atos 2, 22. Povo de Israel, escute. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno. Aprovou não no sentido de que ele era reprovado ou estava sendo testado, estava passando por um teste, por uma prova, mas aprovou no sentido de reconhecê-lo publicamente. Como? Quando Jesus, em seu ministério terreno, realizou milagres, maravilhas, sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Jesus foi entregue conforme o plano pré-estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o dos horrores da morte, pois ela não pôde mantê-lo sob o seu domínio. E aí, sobre essa ressurreição, Joel, Pedro usou para dizer, Deus prometeu e Deus cumpriu, Deus enviou o Espírito. E o Salmo 16, que agora Pedro vai citar em Atos 2, 25, o Salmo 16 é para ele mostrar que
que a ressurreição de Jesus foi, por muito tempo, profetizada. Salmo 16, 8 a 11, Pedro cita aqui em Atos 2, a partir do verso 25. E nós lemos assim: a respeito de Jesus, disse o rei Davi: vejo que o Senhor está sempre comigo. Senhor Deus, não serei abalado, pois Ele está à minha direita. Não é de admirar que meu coração esteja alegre, que minha língua o louve, meu corpo repouse em esperança, pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Tu me mostraste o caminho da vida e me encherás com a alegria de tua presença. Verso 29. Irmãos, permitam-me dizer com toda convicção, e aí agora ele vai explicar o texto do Salmo 16 que ele leu. Está vendo como é que é o sermão? A Bíblia é lida, a Bíblia é explicada, conforme a intenção de quem escreveu e não a intenção de quem está lendo. Não é achismo, é a certeza do que Deus revelou através desse autor. E agora ele vai explicar, irmãos, permitam-me dizer com toda convicção que o patriarca Davi não estava se referindo a si mesmo, pois Davi morreu, Davi foi sepultado e Davi está aí no túmulo. O túmulo de Davi está aqui na cidade, entre nós. Mas Davi era profeta e sabia que Deus havia prometido, sob juramento, que um dos descendentes de Davi, Jesus Cristo, descendente de Davi, se sentaria no seu trono. Davi estava olhando para o futuro e falando da ressurreição do Cristo. Veja, todo sermão no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ele tem que apontar para Cristo. Então esse Cristo não foi deixado entre os mortos, nem seu corpo apodreceu no túmulo. Foi esse Jesus que Deus ressuscitou e todos nós somos testemunhas disso. Jesus foi exaltado ao lugar de honra à direita de Deus e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo e ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. E aí Pedro vai para outro texto, Salmo 110. Por isso Davi não subiu ao céu, não ressuscitou. E no entanto Davi disse no Salmo 110, 1, o Senhor disse a meu Senhor, sente-se no lugar de honra à minha direita, até que eu humilhe seus inimigos e os ponha debaixo de seus pés. Portanto, saibam com certeza em todo Israel que a esse Jesus que vocês crucificaram, Deus fez dele Senhor e Cristo. Cristo foi o centro da mensagem de Pedro. Cristo é o centro da mensagem da igreja. E é lamentável a gente ver na nossa época sermões centrados no eu, sermões centrados no ego, sermões centrados em necessidades sentidas, sermões centrados em personalidades, em supercrentes, em alvos, em objetivos, em metas, em bênçãos, em conquistas. Pastor, mas como é que eu vou lidar com o meu câncer? Deixa eu te explicar como você lida com o seu câncer, com a sua doença. Meu filho esteve por 29 dias. Eu achei que meu filho fosse morrer. Agora, quase eu não vim para essa conferência. Com a doença de Crohn. O primeiro médico não quis fazer a cirurgia, depois eu soube. Nossa igreja tem 22 médicos. E um deles conhece o cirurgião, que não é da nossa igreja, o cirurgião, que se recusou a fazer a cirurgia de emergência quando eu cheguei com meu filho, que tem doença de Crohn, no hospital. E depois eu soube que um falou para o outro, olha, esse menino ou ele sai morto, ou ele sai sem o intestino. Tinha 5 coleções de vazamento no abdômen, inflamação do peritônio, quase chegando à sepsemia. Então, esse que está falando com você sabe na pele o que é dor. Meu pai era alcoólatra. Eu vi meu pai bater na minha mãe muitas vezes. Meu pai morreu atropelado.
2 carros passaram em cima dele bêbado, quando ele tinha 50 anos. Eu estava há 6 meses estudando nos Estados Unidos, fazendo um mestrado. Em 2013, minha mãe morreu topada de medicação psiquiátrica, que ela mesma falsificava receitas e bebia. Entrou numa espécie de coma medicamentoso, foi para o hospital em Goiânia, fizeram um cateterismo nela desnecessário, esse cateterismo desenvolveu uma infecção generalizada, ela morreu. Eu sei o que é sofrimento. Mas para pensar. Quando as pessoas estão com muita angústia, o que elas costumam fazer? Existe em Goiânia, um dia eu andando, dirigindo o carro e um ônibus, atrás do transporte coletivo, do ônibus, uma propaganda de um shopping, escrita assim: pratique a shopping terapia. O que é shopping terapia? Você ir para o shopping, ver vitrine e comprar com cartão de crédito. Mas eu falei, esse publicitário foi muito inteligente. Que a maioria das pessoas, quando elas estão em crise, elas querem uma terapia para tirá-las da crise. Até aí tudo bem. Elas querem uma cura para essa crise. Geralmente, as pessoas fazem o quê? Elas vão comer, elas vão para o shopping, elas querem viajar. Todo mundo nessa pandemia dizendo, eu preciso voltar ao normal, estou doido para sair, para passear de novo, viajar. O que tudo isso tem em comum? Quando você está enfermo, quando você está sofrendo, aquilo que você mais quer é ter algo para colocar seus olhos de um modo que aquilo que você está contemplando te faça esquecer do que você está passando. É ou não é assim? É assim que o ser humano funciona. Você está cansado, finalmente consegue férias, vai para a praia. A praia do Goiano é o Rio Araguaia, vai para o Rio Araguaia, eu não gosto, pisar naquela barrela toda, apesar de que tem uns lugares que é areia. E você vai para um lugar bonito, você vai para uma montanha, para quê? Você chegar lá, olhar e, ao contemplar aquilo, o que acontece quando você vê aquele mar bonito diante de você? Você olha e diz, ah, meu câncer. Ah, meu luto. Ah, meu sofrimento. O que você diz quando você olha aquela paisagem linda, aquela vitrine do shopping? Você esquece de você. E você, de algum modo, se encanta com o que você está vendo. É ou não é assim? Portanto, quando você prega Jesus Cristo para as pessoas, a glória dele, a beleza de Deus, você está fazendo Cristo-terapia. Você está dizendo, tire os olhos um pouquinho da sua dor e do seu sofrimento, que no final das contas, nada te separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Não é o câncer, não é a morte, não é a vida, no sentido não são as coisas dessa vida, não são anjos, principados, nada te separa do amor de Deus em Cristo. Tire seus olhos de você. Em última instância, o pior que pode acontecer a alguém é essa pessoa ser separada do amor de Deus em Cristo. Mas essa sua enfermidade, essa sua dificuldade não te separa do amor de Deus em Cristo. Mas a questão que vem a seguir é, quem é esse Cristo? E aí a pregação, como a gente aprende com Pedro, mostra quem é esse Cristo. E todo domingo, nos cultos, nos púlpitos, quando Cristo é anunciado glorioso, na verdade você está abrindo a vitrine da glória de Deus e dizendo, olhe para esse Cristo, esqueça um pouco do seu Crohn, da sua doença, das suas dívidas, das suas dificuldades. Olhe para Cristo.
Encante-se, porque Cristo é o fim supremo. Encante-se com Jesus, porque essa leve e momentânea tribulação pela qual você está passando não é nada comparado ao peso de glória que provaremos diante dos olhos no céu. Então, quem diz para mim que pregar Cristo e as glórias de Cristo e representar Deus glorioso não tem relevância para quem está sofrendo? Para quem está sofrendo, você tem que ensinar como atravessar sofrimento e dando lições práticas. Eu falo, você não entendeu a natureza humana. Você não entendeu a natureza humana. O que a gente de fato busca é beleza. Os olhos querem contemplar aquilo que nos faz esquecer de nós mesmos. Ninguém chega diante das cataratas do Niágara ou de Foz do Iguaçu e olha para aquelas cataratas de Foz do Iguaçu e diz assim, eu sou lindo. Você até tira um selfie. Pastor Márcio adora selfie. Você tira um selfie. Cataratas no fundo. Rio Araguaia no fundo. As praias de Aracaju no fundo. Mas você faz isso para dizer, olha que lugar lindo no qual eu me encontro agora. A ênfase não é você, a ênfase é o lugar lindo. Olha que pessoa maravilhosa que está aqui comigo. Aí você tira o selfie, fazendo biquinho de pato, pastor Márcio. Vai dizer o quê? Olha que pessoa fantástica do meu lado. Olha com quem eu estou. Não é assim. Estou errado. Então você precisa ver Cristo. E é isso que Pedro está fazendo aqui. Ele está mostrando que Cristo, em primeiro lugar, foi aprovado por Deus. Atos 2, 22. Deus aprovou publicamente Jesus, o Nazareno, ao realizar milagres, maravilhas e sinais por meio dele, como vocês bem sabem. Olhe para esse Cristo. Veja as maravilhas de Cristo, veja para além dos milagres, porque foi isso que João, o evangelista, nos ensinou quando escreveu o Evangelho de João. Os milagres de Jesus servem para revelar a glória de Jesus. E tem gente pegando os milagres de Jesus e ensinando você a multiplicar seus pequenos recursos. Quando, na verdade, o ponto do milagre não é ensinar você a pegar 5 pão, 2 peixinhos, pegar seu pouco dinheirinho e prosperar. O ponto do milagre não é esse. O ponto do milagre é mostrar o poder, a glória de Jesus. O objetivo do Evangelho de João é mostrar a glória de Jesus. E isso está claro já no capítulo 1. Quando João escreve e diz, nós vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. E ele vai dizer que o propósito do Evangelho de João é você crer e continuar crendo. Ele vai dizer, esse Evangelho foi escrito para que creiam. E crendo, João é para crente e não crente. E como é que você crê e continua crendo? Nascendo de novo para ter a capacidade de ver o reino de Deus. Ver glória, encantar-se com a glória de Jesus. Então Pedro está dizendo, vocês viram. Deus aprovou publicamente, Deus colocou na vitrine o Cristo glorioso que fez milagres, maravilhas, sinais. Somente Deus, na forma humana, faria o que Cristo fez publicamente. Então Pedro está dizendo que o sermão da igreja é um sermão que coloca em display, que coloca em exibição o Cristo glorioso. Exalta Jesus. Segundo, Pedro exaltou Jesus falando da cruz de Jesus. Olha o verso 23. Atos 2, 23. Cristo foi entregue conforme o plano estabelecido por Deus e seu conhecimento prévio daquilo que aconteceria. Com a ajuda de gentios que desconheciam a lei, vocês o pregaram na cruz e o mataram. Não há evangelho sem cruz, não há boa notícia sem cruz,
Não tem como falar do amor de Deus sem falar da justiça de Deus, da ira de Deus. E sabe o que é salvação, gente? Salvação é nós sermos salvos da ira de Deus. Paulo fala isso em Romanos. Salvos da ira de Deus. Não tem como você destacar ou definir o amor de Deus se você não colocar lado a lado a ira e a justiça. Pedro está trazendo a cruz, ele está dizendo, olha, vocês crucificaram Jesus, eles o mataram. Mas não se iludam, isso era plano de Deus. Era plano de Deus que o filho fosse morto. Era plano e decreto de Deus que ele fosse morto através de pecadores como vocês que mataram ele na cruz. Então não há sermão, não há pregação, se você não colocar como tendo sido uma iniciativa gloriosa a de Deus, o esmagar seu próprio filho, como diz a profecia de Isaías, no nosso lugar. E isso dói no coração de Deus. Uma das coisas que me mantinha em pé durante os dias de meu filho no hospital e ver meu filho, fui ver meu filho secar. Meu filho perdeu 19 quilos. Uma das coisas que me mantinha em pé era lembrar que Deus Pai enviou seu filho. De algum modo eu participava de um sofrimento parecido. E aquele texto quando diz que Maria, quando ouve a profecia dizendo, olha, esse seu filho, né, a espada vai transpassar você. Porque a dor é exatamente essa. De algo aqui sendo cortando você. Eu costumo dizer o seguinte, você não vai saber o que é sofrer enquanto você não for pai e mãe. Pai e mãe sabem o que é sofrer quando um filho sofre. Homem vira homem de verdade quando ele se torna pai. Mulher vira mulher de verdade quando se torna mãe. Então, Pedro está falando dessa iniciativa gloriosa, amorosa, de entregar o filho na mão de homens maus para a salvação de pecadores maus. Então a gente tem que falar desse amor, a gente tem que anunciar essa cruz. Que não foi um acidente. A Bíblia diz que, conforme a presciência de Deus, conforme o prognóstico. Sabe qual é a palavra grega para presciência aqui em 1 de Pedro 1:2? Coloca na Almeida Revista Atualizada, por favor. 1 de Pedro 1:2. 1 de Pedro 1:2. Depois vai ser 1 de Pedro 1:20. Mas a primeira de Pedro 1:2 fala lá. Eleitos segundo a presciência de Deus. Aí a gente pensa, não, presciência é o seguinte, Deus viu o futuro, Deus viu quem ia crer, e aí essa presciência fez Deus eleger. Mas não é isso que significa. Sabe o que é essa palavra no grego? Prognóstico. Prognoses. O que é um prognóstico? Mas essa palavra repete-se aqui nesse mesmo capítulo, 1 de Pedro 1:20. Na Almeida Revista Atualizada. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Conhecido é prognoses. Conhecido é prognoses. Mas veja que aqui não foi, mas digamos que você queira traduzir como está lá no verso 2, presciência. Será que Deus, quando manda o filho dele, ele viu de antemão que eles iam matar o filho dele, aí ele falou, então agora que eu sei que eles vão matar, então eu vou escolher mandar meu filho para a cruz. É assim que você interpreta a cruz de Jesus?
Não é assim. O prognóstico de Deus. O que significa prognóstico? O dicionário define assim: traça o provável desenvolvimento futuro ou traça o resultado de um processo. Deus traça o resultado de um processo. Deus traçou o resultado do processo chamado crucificação de Jesus. Deus traçou o processo daqueles que serão salvos. É isso que significa prognóstico, prognoses. Então isso para te dizer que esse Jesus crucificado, ele não foi crucificado porque Deus falou: meu Deus, e agora? O homem escolheu pecar e eu preciso salvar, eu vou mandar Jesus, eles vão crucificar Jesus, e aí eu vou usar isso para salvar o povo. Não, ele traçou o processo. A cruz é obra da soberana graça de Deus. Terceiro, Atos 2, 24. Isso porque aqui em Pedro, Atos 2, 23, fala que Jesus foi entregue conforme... Coloca Atos 2, 23 na ara. Atos 2, 23 na... Olha lá. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência. Presciência aqui, gente, é prognoses, é a mesma palavra de 1 de Pedro 1, 2. Eleitos conforme a presciência. E aqui está muito bem explicado o que é presciência. É um desígnio determinado de antemão, por Deus. Porque a presciência de Deus, de fato, no que diz respeito a quem vai ser salvo, só serve para revelar uma coisa. Se Deus não determina a salvação, ninguém busca a Deus. Não é isso que está no Salmo 14, não é isso que está em Romanos? Não há um justo sequer, ninguém que busque a Deus. É isso que o conhecimento prévio revela. Mas o desígnio determinado de Deus, a prognoses de Deus, determina o que acontecerá. Por isso que a gente chama de graça soberana. Se não há graça, não há o Jesus que vai morrer no nosso lugar. E se não é soberana, não há aqueles que o Pai entregará para o Filho, como está dito em João. Então, esse era o conteúdo da pregação dos apóstolos. Pedro exaltou Jesus falando da crucificação. Terceiro, para a gente terminar, correndo. Pedro exaltou Jesus Cristo falando da ressurreição, Atos 2, 24. Mas Deus o ressuscitou, libertando dos homens dos horrores da morte. Pois a morte não pôde manter Jesus sob o seu domínio. A crucificação como morte substitutiva, a ressurreição como vitória sobre a morte e sobre o pecado. Não há evangelho sem cruz e sem ressurreição. Não há igreja sem a centralidade do evangelho. Igreja que não prega a cruz, Cristo como substituto do homem pecador, mas que ressuscitou vitorioso, provando assim que Deus aceitou o sacrifício, Deus se agradou. Se não há essa pregação, não há evangelho. Se não há evangelho, não há igreja, por mais que você coloque o nome de igreja. E a última coisa que Pedro destaca é a ascensão de Jesus Cristo. Atos 2:33. Cristo foi exaltado ao lugar de honra, à direita de Deus. Ele agora reina soberano e conforme havia prometido, o Pai lhe deu o Espírito Santo que ele derramou sobre nós, como vocês estão vendo e ouvindo hoje. Então, meu povo, veja, a igreja do primeiro século
a igreja old school, era e é centrada em Cristo. Uma igreja de Jesus. Ela ama Jesus, fala sobre Jesus, adora Jesus, compartilha Jesus com as pessoas, no poder e na intrepidez do Espírito Santo, com coragem. Essa é a mensagem evangélica. E esse Jesus todo encantador, que você ouve sobre ele dominicalmente, do púlpito dessa igreja, tem que ser o encanto do seu coração. E aí hoje à noite eu quero falar sobre a evangelização e o discipulado. Mas, para a gente concluir, eu quero mostrar para você o pacto das igrejas batistas. O pacto das igrejas batistas. O que torna uma igreja, igreja, não é que um bispo ou uma arquidiocese determina que em tal ou qual região haverá uma igreja. O que determina uma igreja, o que forma, o que constitui uma igreja, não é o que um presbitério designa. O que determina uma igreja é que um corpo de crentes reunidos resolvem se pactuar, resolvem viver em aliança. Membresia não é você vir à igreja e consumir os cultos. Membresia é você fazer parte de um corpo em aliança, como é no casamento. O problema é que a gente vive numa era que ninguém quer mais aliança. O teólogo Leandro e Leonardo, cantor lá de Goiás, teólogo, ele define o casamento numa das músicas dele, dizendo assim: casa, separa, separa e casa, nessa gaiola eu não quero entrar. É assim que definem casamento. Dizem que casamento estraga o sexo, casamento estraga a relação, então é melhor a gente ir vivendo, a gente ir levando, a gente se juntar enquanto durar o amor. Vamos ser eterno enquanto dura. Mas aliança não é isso. Pacto. Por isso que o casamento ilustra a aliança de Cristo com a igreja. Não abre mão da igreja, que tantas vezes não ama Jesus de volta. Olha para a sua própria vida. Você ama Jesus de volta do jeito que Jesus te ama? Não. E Jesus não larga de você. E Jesus não vira para Deus Pai e diz: olha, eu vou largar da igreja, eles não gostam de mim, não tem prazer em mim, não sente mais atração por mim. Eu ouço casais dizendo isso. Ah, não tem mais atração, pastor. Acabou o amor. Imagina Jesus em crise existencial, virando para Deus Pai: essa igreja que o Senhor me deu, esse casamento que o Senhor fez, o povo não tem atração por mim, essa noiva não gosta de mim, eu vou largar. Incompatibilidade. Não é assim. A gente fez do casamento isso. Então, quando os primeiros batistas, lá na Inglaterra, rompendo com a igreja da Inglaterra, e o que definia a igreja era, de certo modo, o Estado ou o corpo de bispos. Aí eles rompem com aquilo e eles falam: o que vai fazer a gente ser igreja? E eles entenderam olhando para o Novo Testamento. É um pacto que nós vamos fazer entre nós. Assim como Deus Pai fez uma aliança conosco pelo sangue de Deus Filho, essa aliança que Deus fez conosco, nos batizou e nos colocou num só corpo, Efésios 2,14, fomos batizados num só corpo, fomos colocados, Paulo também fala em 1 Coríntios 12, nós somos essa aliança que nos une com Deus Pai pelo sangue de Deus Filho, nós vamos estabelecê-la agora entre os outros na comunhão da igreja. E aí uma igreja batista, verdadeiramente batista, ela nasce de um pacto. Historicamente, os batistas sempre tiveram 3 documentos. O primeiro documento
suas confissões de fé ou declarações doutrinárias, que dizem o que a gente crê. Resume o que nós cremos da Bíblia. O segundo documento dos batistas, historicamente, foi o pacto, que é a aliança que a gente faz uns com os outros. Sabe aquele voto de casamento que você faz? Eu brinco com a minha esposa, que você acredita que o pastor que fez meu casamento esqueceu dos votos? Aí eu viro para ela e digo, eu não te prometi nada. Você faz a aliança, faz os votos. Às vezes as pessoas me procuram e falam, pastor, faz meu casamento. Queria que o senhor pregasse e o meu pastor vai fazer a cerimônia das alianças. Eu falo, não, então, não é, eu não vou fazer seu casamento. Eu vou pregar no seu casamento. Quem vai oficializar seu casamento é quem conduz a cerimônia das alianças, porque o casamento nasce daquela aliança. O que nos torna igreja é que a gente tem um pacto. E o terceiro documento histórico dos batistas é o que eles chamavam no início de catequese, ou catecismo. Aí os batistão antigos do Brasil, que foi perseguido pelos católicos, fica tudo com medo. Catequese é coisa de católico. Não. Eu vou te mostrar hoje à noite que a expressão catequese está no Novo Testamento. E o que era a catequese? A catequese ou catecismo é você pegar a declaração doutrinária ou confissão de fé e colocar ela na forma de perguntas e respostas para você ensinar o pequeno e o grande. É a doutrinação do povo. Por que as igrejas batistas hoje viraram o que viraram em termos de perder sua identidade? Primeiro, não valorizam confissões de fé mais, declaração doutrinária. E aí eles dizem, não, o indivíduo, o princípio batista diz que o indivíduo é competente para interpretar a Bíblia. Eu não preciso de declaração doutrinária, eu interpreto a Bíblia. Sim, mas existe uma tradição, existe uma hermenêutica que você está abandonando e se você seguir sozinho esse caminho de você sozinho interpretar a Bíblia, você vai se dar mal. Porque, de fato, há um princípio batista que diz que o indivíduo é competente. Competência da alma. Mas, historicamente, a competência da alma não é para você interpretar a Bíblia como você quer. É para você ter condições de, por meio de Jesus, você chegar diante de Deus sem precisar do sacerdote, do padre ou do bispo. É isso que historicamente os batistas entenderam como competência do indivíduo. Eu, por meio de Cristo, tenho plena competência de chegar diante de Deus. Eu não preciso do padre ou do sacerdote. Mas aí, historicamente, foi havendo a corrupção desse princípio, início do século XX, fim do século XIX, início do século XX. E nos seminários batistas, popularizou um livro, os mais antigos talvez lembrem, chamado Os Axiomas da Religião, por um teólogo chamado Mullins, que era presidente do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos, e totalmente influenciado pelo iluminismo filosófico, começou a dizer que não, essa competência do indivíduo é para ele interpretar a Bíblia sozinho. E aí virou essa bagunça. Cada um interpreta a Bíblia do jeito que quer. E ainda diz, não, eu sou batista. É o princípio da competência. Então, abandonamos as confissões de fé, não damos a mínima para o pacto. E se você não vive pactuado, você começa a viver a vida do jeito que quer e ninguém tem nada com isso. Não é isso que membro de igreja diz? Não, ninguém tem nada com a minha vida. De fato, em alguns elementos, ninguém tem nada com a sua vida. Sua intimidade é sua intimidade, mas vamos definir intimidade. E se você quer viver como se ninguém tem nada com a sua vida, então quebre a aliança com a igreja. Peça seu desligamento. Porque no momento em que você se torna membro de uma igreja batista, você casa com esse corpo. Casa com Cristo. Casa com o corpo de Cristo.
Isso é bíblico. E aí o pacto define isso, como a gente vai ver. E terceiro, as pessoas abandonam os catecismos, a doutrinação teológica, e a gente hoje ensina a criança com flanelógrafo, com figurinha. A gente ensina as crianças a repartir o pão, já que Jesus multiplicou pães. E a doutrinação ideológica está aí para todo mundo ver. Eles estão doutrinando desde cedo as crianças, e as igrejas batistas dão a mínima para a teologia. Na nossa igreja, ontem, teve um encontro de adolescentes. Sabe o que a gente estuda com eles? Ontem tinha um dos nossos ensinando o que é tipologia bíblica. A gente estuda teologia com crianças. A gente está usando o Catecismo Nova Cidade, que a editora Fiel publicou, com as crianças. A gente quer doutrinar essas crianças. Mas o pacto. Quando os batistas chegam no Brasil, eles traduzem dois documentos principais. Eles traduzem nossa declaração doutrinária, e que inclusive é vigente até hoje. Você pode adotar tanto a primeira declaração dos batistas, que perdurou até 1980 e pouco, e como a segunda, que é a atual. Na CIB, a gente tem adotado a primeira, que foi a tradução da de New Hampshire. E eu estava até falando com o pastor Márcio, eu acho que é muito mais fácil você conseguir a coesão do corpo numa declaração como a de New Hampshire, e é inclusive essa que a igreja do Mark Dever adota nos Estados Unidos, do que na de 1689, que eu amo de paixão, mas ela é muito densa e ampla. Então você pode até ter cursos na igreja ensinando a de 1689, mas eu penso que é bastante para cada membro da igreja se subscrever a de New Hampshire. Foi a nossa primeira, no Brasil inclusive, até 1980 e pouco. Então eles traduziram a declaração de fé e traduziram esse pacto, que no fundo do certificado de batismo, antigamente, todo crente recebia o seu pacto. E na Segunda Igreja Batista em Goiânia, hoje, a gente está redescobrindo isso, e eu estou traduzindo, e a gente lê esse pacto, mês sim, mês não, antes de tomarmos a ceia. Para que todo mundo se lembre de novo e de novo que pacto nós temos. E o pacto, ele é dividido em 5 partes. Ele é dividido, na primeira parte, que é o primeiro parágrafo, mostra qual é o pré-requisito para alguém ser membro de uma igreja batista. Coloque aí o primeiro parágrafo, por favor. Olha só. Tendo sido levados pelo Espírito Santo a aceitar a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Esse é o primeiro pré-requisito para você ser membro de uma igreja batista, ser regenerado, ser crente. Segundo pré-requisito, tendo sido batizados. Segundo pré-requisito, batizados sob a profissão de fé. Sob pública profissão de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E terceiro pré-requisito para ser membro de igreja batista. Decidimos unânime, solene e alegremente, como um corpo, afirmar na presença de Deus e desta congregação o seguinte pacto, a seguinte aliança. Ser batista, ser membro de uma igreja batista, primeiro é ser regenerado, crente, e professa fé publicamente, através do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas não é só essas duas coisas. É você se unir à sua congregação, à sua igreja local, em aliança. Quando você une em aliança, você tem um pacto. E aí os próximos parágrafos, você vai ter mais 4 parágrafos a seguir. O primeiro a seguir vai tratar da minha vida com a minha igreja. O segundo vai tratar da minha vida particular. O terceiro vai tratar da minha vida com o próximo.
E o último vai tratar da minha vida, eu e a minha fé. Então veja, próximo parágrafo. Eu e a minha igreja. Qual é a minha responsabilidade com a minha igreja? Eu me comprometo a andar sempre unido no amor cristão. Trabalhar para que a nossa igreja cresça no conhecimento da Bíblia. Na santidade, na espiritualidade e no conforto ou cuidado mútuo. Manter os cultos, manter as doutrinas, manter as ordenanças e a disciplina da igreja. O que é a disciplina da igreja? Desligar aqueles que resistem em não cumprir o pacto. Tem membro, inclusive cabecinha branca, antiga de igreja. Não, pastor, não desliga o neto, não. Tadinho, um dia ele volta para a igreja. E se diz batistão, esse tipo de gente. Não conhece o pacto. Contribuir generosamente para o sustento dos ministérios da igreja. O que são os ministérios da igreja? Em primeiro lugar, os pastores da igreja. Sustento cuidadoso, generoso com o obreiro. Com os obreiros. Com as atividades que a igreja depois desenvolve, etc. Contribuir generosamente para o sustento dos ministérios da igreja, incluindo a proclamação do evangelho em todas as nações e a promoção da justiça social, ou seja, ação social. Então, essa é a sua responsabilidade com a sua igreja local, é a minha responsabilidade com a minha igreja local. Então, eu tenho esse compromisso, essa aliança com a minha igreja. O próximo parágrafo fala da minha vida em particular. Então veja, nesses termos do pacto, a sua igreja tem sim alguma coisa a ver com a sua vida. E você com a vida dos irmãos. Pelo pacto, pela nossa aliança como igreja, a gente tem sim o compromisso de exortar uns aos outros no seguinte: ter cuidado uns dos outros, lembrar uns dos outros em oração, ajudar mutuamente em tempos de enfermidade e necessidade, cultivar relacionamentos sinceros, tratando uns aos outros com educação. Isso aqui significa assim, ó, pastor, o que eu tiver que falar, eu falo na cara. Tem gente que é assim. Obrigado, meu irmão. O que eu tiver que falar, eu falo na cara. Se eu souber usar, Deus que me abençoe. Ah lá, pronto, ó. Aqui, onde eu estava, enfermidade, necessidade. Tratar uns aos outros com educação. Aí eu falo, o que eu tenho que falar, eu falo na cara. Eu sou sincero. Não, você é mal educado. Tem jeito de falar a verdade em amor. Outra coisa, estar prontos a perdoar as ofensas, buscando, quando possível, a paz com todas as pessoas. Então esse é o seu compromisso na sua vida, com a sua devoção particular. Não, peraí, está errado esse pacto aí, cadê? Você colocou... Não, está certo, contribuir liberalmente, eu e a minha congregação. Agora, eu e a minha vida particular, o próximo. Finalmente, não, antes, eu e minha vida particular, comprometemos-nos também a volta. Só tem esses? Está faltando, né? Não tem como pôr não, né? Então vamos lá. O outro diz assim, eu e a minha vida particular. Comprometemos-nos também a manter uma devoção particular, evitar e condenar todos os vícios, educar de forma cristã nossos filhos, procurar a salvação de todo mundo, a começar por nossos parentes, amigos e conhecidos, ser corretos em nossas transações. Então, se alguém na cidade começa a procurar o pastor e falar assim, olha,
membro da sua igreja está devendo e não paga, não. Isso acontece. Eu não estou te dando um exemplo hipotético. Já vi isso acontecer. E aí o pastor, né, os diáconos, sei lá, chama o irmão. Não, isso é minha vida particular. Os irmãos, a igreja não tem nada com isso. Mas é o nome da sua igreja. É o nome do corpo de Cristo no qual você está inserido. Então, ser correto nas transações, fiéis nos compromissos, exemplares na conduta, diligentes no trabalho, evitar a detração. O que é detração? É diminuir o outro, é desvalorizar o outro, menosprezar o outro, evitar a difamação, evitar a ira, sempre em tudo visando a expansão do reino do nosso Salvador. Então, nesses termos aqui do pacto, a igreja tem sim alguma coisa a ver com a sua vida. E você com a vida dos outros na igreja. Porque se você ou eu ferimos o pacto nesses termos, qualquer membro da igreja tem o dever bíblico de me exortar em amor e dizer: escuta, você está difamando. Você está quebrando o pacto, você está quebrando as escrituras. Escuta, você tem problema com ira. Nós queremos te ajudar. Escuta, você não é correto no seu trabalho. Eu conheço a história de uma moça que se converteu e aí ela veio para a igreja. Quando ela chegou para a igreja, ela descobriu que 2 diáconos da igreja eram funcionários da mesma empresa que ela trabalhava. E quando ela descobriu isso, ela chegou, procurou o pastor em lágrimas. Falou: pastor, eu tenho que falar com o senhor, porque eu não sei como lidar. Eu acabei de converter, sou nova crente, sou membro da igreja, vou batizar e tal, quero ser membro. Mas eu descobri que tem 2 diáconos dessa igreja que trabalham na mesma empresa que eu. Pastor, aquele povo vive falando mal do senhor. Pessoas têm aversão a essa igreja lá na minha empresa. Vivo falando do senhor, vivo falando de todo mundo aqui da igreja. Esses diáconos tinham que ser exortados. Se não mudassem, tinham que ser desligados. Ou qualquer membro. Nós temos sim a ver com a vida um do outro de acordo com o pacto. Isso é membresia de igreja. Eu não tenho tempo para expor. Eu tenho uma exposição inteira. Se você quiser, e se o pastor permitir, óbvio, se não, esquece o que eu falei, entra no nosso canal no YouTube, tem uma série inteira que eu preguei sobre o pacto, explicando tudo isso. O próximo tem a ver comigo e meu próximo. Além disso, comprometemos-nos, acho que aí já tem, né? Além disso, comprometemos-nos a ter cuidado uns dos outros, a lembrarmos-nos uns dos outros na oração, ajudarmos nas enfermidades e necessidades, cultivar relações francas, delicadeza no trato, estar pronto para perdoar as ofensas. Ah, foi esse que a gente leu, por isso que eu estranhei. Estava misturado o pacto. Finalmente, eu e minha fé, comprometemos-nos a, quando sairmos desta igreja para outra localidade, nos unirmos a uma outra igreja de mesma fé e ordem, que possamos observar os princípios da palavra de Deus e o princípio desse pacto. E aí tem igreja batista hoje, como o pastor Márcio disse, que está aceitando membresia de gente de outro estado, que está online. Essa igreja, se a gente fosse honesto, deveria ser inclusive desligada da convenção, porque está fazendo uma prática que fere a aliança das igrejas batistas. Você está vendo por que os batistas estão mais sujos, desculpe a expressão, do que pau de galinheiro? Cada um faz o que quer. Mas o pacto diz, se você muda dessa localidade, se fica muito longe, não dá para você ser congregado ali como deve ser, faz o seguinte, peça a carta para uma igreja mais próxima. Mas infelizmente não é isso que a gente vê. E por isso as igrejas já estão onde estão. Enfim, eu queria expor o pacto para vocês em linhas gerais, para vocês verem o valor
Acho que merece os irmãos estudarem isso com carinho. Eu tenho todo o material no site da Segunda Igreja Batista em Goiânia, textos, os textos das mensagens, a explicação histórica, o significado. Eu vou praticamente ponto a ponto do pacto, explicando e mostrando o valor disso. Isso é ser batista, gente. Declaração de fé, pacto e catecismo que doutrina as pessoas. Isso é ser batista. Isso é ser membro de uma igreja batista. Agora, a prática disso, se você chega na Segunda Igreja Batista de Goiânia, eu peguei a cópia da ata de fundação da igreja. Mandei fazer uma cópia ampliada. Botei num quadro, está lá na última parede, saindo. Quem sai da nave do templo vê o quadro com a ata de fundação e diz lá: esta igreja foi organizada no dia 18 de junho de 1944. A gente tem 77 anos. E nós nos organizamos fundamentados em 2 documentos. A Declaração Doutrinária de New Hampshire, que valeu para os batistas brasileiros até 1980 e pouco, e o pacto. Eu tenho tanto orgulho disso. E aí do lado eu fiz outro quadro grandão com a cópia do pacto. E mês sim, mês não, antes da ceia, todo mundo da igreja fica em pé. A gente lê o pacto. Isso é lindo. É uma aliança que a gente tem que se lembrar de novo e de novo, que a gente tem com Cristo e com o corpo de Cristo. Não tem crente com comunhão só com Deus. Não, minha comunhão é com Deus, pastor. Sim. Mas aqueles que Cristo colocou em comunhão com Deus, Cristo colocou em comunhão com o corpo. Efésios 2, 14, 15 e 16.